Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, trabalho com vendas em TI e o assunto de hoje é antivírus. Os convidados do dia são... Olá, eu sou a Karina, sou responsável pela área de marketing. Oi, pessoal, eu sou o Danilo, eu sou analista de marketing da Debios. Legal, e eu sou o Laércio, sou diretor de TI aqui da Metrobyte e Debios. Bom, hoje a gente reuniu esse timaço aqui para conversar sobre antivírus. Então, acho que a gente poderia começar com uma introdução sobre o assunto, que o Laércio acho que tem mais propriedade aqui entre a gente, né? O nosso especialista aqui da vez. A palavra é com você então, Laércio. Legal, mas não foge não, Henrique, que eu vou precisar da sua ajuda, hein? Vamos lá. Então é isso aí. Bom, eu preparei alguns slides aqui, algumas ideias, né? Pra gente conversando em cima deles e depois eu quero a opinião de vocês e se quiserem me interromper também durante a apresentação, fiquem à vontade. A ideia aqui é como a gente pode se proteger no mundo digital, né? Bom, aqui meus dados, meu endereço de e-mail, se você quiser entrar em contato. E aqui uma mensagem do John McAfee, que é o criador do antivírus do McAfee. Então, quando um hacker consegue acesso a qualquer dado corporativo, o valor daquela informação independe do alvo ter sido um servidor. Algumas vezes, um único computador pessoal pode representar o início do fim. Ou seja, a gente não tem que estar preocupado só com a proteção de servidores. A proteção dos dados que estão dentro das estações e os acessos que os usuários têm são questões importantes também a serem consideradas. Então, 6 erros comuns para não cometer, né? O primeiro deles seria não investir em segurança da informação. Então, não sei se vocês sabiam, o Brasil é o país mais vulnerável a vazamento de informações. Considere a segurança das informações como um investimento e não como um custo operacional. Um bom antivírus custa menos de R$1 por dia. Vocês já sabiam disso? Que um bom antivírus custa R$1? É aquela história de que vale menos do que um cafezinho por dia, né? Exatamente. E a dor de cabeça, né? Se você é que nem pagar o seguro do carro, né? Às vezes você pode não querer pagar o seguro, mas se quebrar na estrada, você pagaria 3 vezes o valor, né? Exatamente. Plano de saúde, né? A gente paga para não usar. Tomara que nunca use, mas é bom estar coberto, né? É isso aí. Bom, como escolher um antivírus, né? Existe uma matriz chamada Quadrante Mágico do Gartner. O Gartner é uma empresa que faz esses estudos de TI e nessa matriz ela mostra alguns pontos interessantes. Deixa eu ligar o meu laser point aqui. Aqui você tem a maioria dos competidores, né? Então, por exemplo, a Avast, se eu não me engano, não aparece aqui, certo? Então é o tipo de antivírus que eu não recomendaria para ter instalado no ambiente corporativo. Panda Security, vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas o Panda Antivírus é um bom antivírus, mas ele é um antivírus de nicho. O Bitdefender também é um bom antivírus, mas quem são os top players, né? Quem são os mais competitivos? Então o Sophos é um muito bem visto pelo mercado, da Symantec também, que agora foi comprada pela Broadcom, o da Kaspersky e o da Trend Micro. Além disso, você tem os da Intel Security e da Microsoft. O Intel é justamente o McAfee. Então esse é um quadro que ele vai dando uma ideia, né, para você. De repente um fornecedor oferece um antivírus aí, você não sabe se é bom ou se não é bom. Esse aqui é um bom parâmetro. Se ele tiver nesse quadro, já você pode considerar comprá-lo. Já tinham visto isso? Legal, é bem bacana isso, porque até da questão dos líderes, né, de mercado, acaba sendo o que mais investem em branding, né? Então as empresas acabam conhecendo mais de que ouviu falar, o nome é mais familiar, mas realmente tem um monte ali de players na parte de nicho, né? Esses nichos, o que seria, Aler? Seria regionalizado ou para uma tecnologia em específico? Por exemplo, o Bitdefender para empresas de pequeno e médio porte é um nicho de mercado.
Legal. O Sofos, o Symantec já são para empresas maiores, porque até o custo da licença é um pouquinho mais alto. Agora, é interessante esse gráfico que aqui, né, no eixo Y, você tem a habilidade de executar o que está se propondo, e no eixo X você tem quão completa é a visão daquela solução. Então, quanto mais para a direita e mais para cima, mais completa é a visão da ferramenta e mais capaz de entregar é a ferramenta. Então, nesse ano aqui, que foi 2017, já está um pouquinho velhinho esse gráfico que eu peguei, mas já tenho de 2019. Nesse ano, a avaliação que o Gartner fez foi que o Trend Micro era o mais visionário e quem entregava melhor. Certo? Legal. Mas a gente sempre olha para os líderes. Então, quem tiver aqui nesse quadrante é top. Quem não está no quadrante é competidor. Todos eles, aqui, por exemplo, são os desafiantes, né? Os players de nicho e aqui os visionários. O visionário talvez ele tenha um jeitão muito maluco de defender a máquina, porque é muito inovador, né? Então, às vezes é mais inovador até que o líder. Legal. E é só isso. Agora, bacana ali é a gente identificar, né, que tem duas empresas ali, ó, Intel Security e Microsoft. São empresas que a gente conhece basicamente por outros segmentos de mercado, né? Exatamente. Muita gente nem conhece que trabalha com segurança da informação. Sim, porque essas empresas elas acabaram comprando também alguns softwares, né, de antivírus. Então a Intel, por exemplo, comprou uma McAfee. A Symantec foi comprada pela Broadcom e por aí vai. Uma vai engolindo a outra aí. Outro erro comum que a gente não pode cometer: não monitorar os logs do antivírus. Então, se você tiver um antivírus, mas você não olha para o log, você não sabe se está sendo atacado. E aí pode ser que você fique levando um pendrive de lá para cá e toda hora você traz esse vírus para casa, até que uma hora você vai conseguir infectar seu computador. Então, tem que dar uma olhada nos logs. E aí uma pergunta pode falar. Que no caso seria o pessoal que não entende mesmo. O que seria o log nesse caso? Vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o antivírus, um print de um antivírus da Symantec. Ele mostra aqui a saúde, né? E aqui você pode clicar em View History, tá vendo? Ele vai ver o histórico do que apareceu, né, na sua máquina. Então, Security History, aqui ele está dizendo que houve tentativas de ataque, tá vendo? Sim. Então, é algo que realmente ele não fica muito à vista. Tem que dar uma procuradinha. Esse ataque é um ataque... Esse log é um log de riscos de segurança que foram resolvidos. E esse seguinte aqui foram de prevenção à intrusão. Então, a SCP estava tentando atacar minha máquina e foi bloqueado, né? Preciso ficar olhando? Realmente, se o antivírus for bom, ele vai fazer o serviço dele, mas de certa forma, para uma empresa, talvez para casa você nem olhe tanto, mas para uma empresa é importante ter um gerenciamento, tá? Legal, beleza. Legal. Eu acho que até caberia um assunto somente dedicado a isso, mas a gente tem também diversos tipos de ataque, né, Lércio? Às vezes a gente fala que antivírus vai resolver qualquer tipo de ataque e tal, mas existe vários tipos de vírus, vários tipos de malware, né? Sim. De repente, nem só uma ferramenta dá conta de tudo, né? Com certeza. Inclusive, veja que na própria ferramenta aqui de antivírus, ela tem várias funcionalidades, né? Ela tem um antivírus, um anti-spyware, um sonar, um controle de dispositivos, uma inteligência de download para ver se aquilo que você está baixando não é um arquivo malicioso, uma proteção de navegação, um surfing seguro, né? Que é você surfar na rede de forma segura. Aqui é prevenção à intrusão, proteção de e-mail e Smart Firewall. Então, tudo isso está no meu antivírus. Agora, será que todos os usuários sabem gerenciar isso tudo, né? Então, por isso que quando a gente fala de antivírus, é um pouquinho mais do que só instalar o antivírus e deixar instalado. Não adianta muito você instalar e não operar, não cuidar dele. Perfeito. Eu vejo bastante cliente comentando assim: poxa, mas o meu uso aqui na empresa do computador, ele é muito simples. Eu
navego na internet para consultar uns e-mails, eu mexo em alguns arquivos do Office lá, eu escrevo meu Word, a planilhinha no Excel. Eu não fico visitando qualquer site, né? Legal. Ali na frente eu vou dar uns, sem querer dar spoiler, mas lá na frente eu mostro exemplos de e-mail, né? Então, só um e-mail que eu vejo, um e-mail malicioso que o cara está tentando invadir a sua máquina. Legal. Mas é exatamente isso que você falou. Uma simples navegação pode ser um grande problema. Isso aí. Bom, mais um erro, não conhecer as formas de ataque, que era justamente isso que a gente estava falando, né? Os e-mails, anexos, sites esquisitos, como phishing, crackers. Esses dias eu soube de uma pessoa que teve o WhatsApp invadido porque anunciou na OLX um objeto lá, e aí pegaram esse número do celular, ligaram de volta para a pessoa como se fosse da OLX e pediu para confirmar alguns dados. Daqui a alguns minutos tinham sequestrado o WhatsApp, e aí começaram a pedir dinheiro para os contatos daquele WhatsApp. Já pensou? Que coisa chata. Exatamente, esse é um exemplo muito bom, né, para explicar o que é phishing, né? Phishing é quando a gente quer se passar por algo verdadeiro, né? Então, tem até aquele phishing da vida real, que é quando a gente recebe aquela ligação com a pessoa com uma voz feminina dizendo: pai, isso foi sequestrada. Né? É verdade. E aí ele quer parecer uma situação real que às vezes você acaba se envolvendo com aquilo e aí você fornece os seus dados sem saber que você está sendo conivente com aquilo, né? É muito isso. Então tem assim várias formas de ataque, várias situações que a gente tem que estar esperto. Aqui eu vou falar dos e-mails, né? Então os e-mails, eu recebi um e-mail aqui no meu e-mail pessoal e ele dizia que a minha conta, parecia que era alguma coisa da Apple, tá vendo? Admin, Store, Apple, blá blá blá. Mas quando você colocava, tá vendo que o link aqui embaixo está escrito Apple ID? Deixa eu colocar de novo meu laser point. Não dá pra ver. Mas aqui embaixo tá appleid.apple.com, né? Uhum. Mas quando você passa o mouse em cima, era appleid.hawali.monintel, blá blá blá. Era outro link, não tinha nada a ver. Sim. Então o cara, ele te pega num momento de distração. Exato, ele mascarou o link ali, né? Então você Exatamente. acha que é um link verdadeiro e é um golpe. Rapaz. E uma prática bastante comum disso também é contas, né? Eu recebo, às vezes, bastante coisa de conta, sei lá, a minha fatura da Vivo, ou a fatura da própria Enel mesmo, da conta de luz. E aí, tá lá, uma vez eu até quase caí nessa, porque eu vi um valor, eu tinha rescindido o contrato, aí eu vi veio um boleto para mim com um valor, e aí eu pensei, putz, deve ser a multa. Só que aí eu olhei assim e falei, tá muito estranho. Aí eu olhei o link que eles pediam para clicar lá, né, para acessar o boleto, e aí realmente na hora de ver o link original é um link totalmente fora do normal, que não tem nada a ver com a empresa. Então tem muitos casos também de contas de telefone, conta de luz, conta de internet, que eles tentam mascarar também. Perfeito. Ó, esse caso aqui, a gente recebeu um currículo que veio em doc. Normalmente o currículo a gente manda em PDF, não é? Perfeito. Qual que é a diferença de vir em doc ou vir em PDF? O doc pode vir com aquelas macros, né? Que o que é uma macro? É uma programação que a pessoa colocou dentro do arquivo do Word que pode chamar alguma coisa e te comprometer. Então a gente deve evitar, né? Quando chega assim, a gente normalmente pede para reenviar em PDF. Que de novo, a mesma lógica, um caso de nota fiscal, e aí que ele fala, clique para pegar sua nota fiscal, só que lá está jogando para uma pasta do Dropbox, onde vai ter um outro tipo de golpe. Exatamente, haja criatividade também, né? Os caras são muito do mal. Às vezes eles mandam as informações compactadas, né? Quando manda compactado, é para o antivírus do servidor de e-mail não pegar.
é mais difícil para o servidor de e-mail pegar, entendeu? Ó, esse aqui é um outro golpe dos Correios, a mesma coisa, ó. Chega aqui, acerte o seu código de rastreio. Não tem nada a ver esse link com Correios. Sim. Olha, on.ly, nada a ver. Ele manda um link encurtado para te enganar. Bom, outro erro comum, né? Outra coisa para não fazer: utilizar software pirata. Às vezes a pessoa acha que está sendo muito sagaz, muito esperta em utilizar um software pirata, né? E na verdade não existe almoço grátis, né? Não tem cafezinho grátis. O cara, ele cria uma maneira de quebrar o Windows lá, de burlar, né, a chave, mas normalmente ele instala alguma coisa para tentar tirar uma vantagem de você. Então tem que avaliar, né, quanto custa o software que você está usando e se não vale a pena, porque muitas vezes, se é para trabalho, etc., às vezes esse software até já se pagou, né? Vale muito mais a pena você ter um negócio legalizado, que atualiza, que é seguro, do que você estar instalando um vírus na sua própria máquina. Legal. Então, aqui, né? Windows ativado, software tem que estar ativado, Office também tem que estar ativado, sempre atualizado. Aqui o Windows Update também sempre atualizado. Às vezes é mais importante você ter os softwares originais, atualizados direitinho, do que a licença de antivírus propriamente dita, né? Eu diria que são um complemento, sabe? Uhum. Eu acho que uma coisa leva a outra, porque segurança é que nem uma segurança de prédio. Você tem várias camadas, né? Então você pode ter aquele portão que tem que é uma gaiola, sabe? Você entra no primeiro portão, aí o segundo só abre quando fecha o primeiro. Não é todo prédio que tem isso. Perfeito. Mas quando tem, é mais seguro. E custa um pouquinho mais caro para implementar, não é? A guarita do guardinha, né, do porteiro, ela pode ser blindada, ela pode ser normal. Certo? Sim. Da mesma forma o portão do carro, pode ter câmera lá fora, pode ter um guarda num guarda-sol. Então o grau de sofisticação ele vai aumentando e vai encarecendo também. Perfeito. Muito, muito legal essa analogia. Eu comentei esse negócio da licença, que me veio à mente aqui aquele escândalo do ransomware do WannaCry. Sim. Que referente a uma vulnerabilidade que, se não me engano, foi do Windows XP. E do 2003 também. E do 2003 também. Que Sim. Aí eu me lembro até que a Microsoft não tinha mais nenhum patch de atualização, de suporte do Windows XP, e ela correu para fazer porque ainda tinha muitas máquinas ativas com suporte vencido. Sim, realmente tinha mesmo. Mas essa é uma questão que não é exatamente de ter comprado a licença. Às vezes, o cara até comprou a licença do Windows XP, mas ele não atualizou mais, ele parou no tempo. Então, a gente não só tem que comprar a licença, como tem que manter atualizado. Aí você fala, mas então vou ter que gastar toda hora? Mais ou menos isso. Se você comprar um carro, por exemplo, e o carro já está com 100 e tantos mil quilômetros, né? Está batendo lá 200 mil quilômetros, você não vai querer trocar de carro para fazer uma viagem longa? Talvez para andar pertinho você não se importe, mas para fazer uma viagem longa é importante. Então, tudo uma questão de solidez aí que você vai querer manter na sua viagem. Legal. Faz sentido? Então, nesse caso do XP, do ransomware, eles pegou uma versão do Windows XP quando já existia o Windows 10. Então passou pelo XP, pelo Vista, pelo 7, pelo 8, pelo 8.1, já estava no 10. E o cara não atualizou. Sim. Você entendeu? A Microsoft ela dá suporte para 3 versões. Ela faz correções de software para 3 versões. Então, se estava no Windows 10, ele dava apoio para o Windows 10, 8.1 e 8. Então certo. O 7 já não tem mais hoje em dia. O Vista já não tem mais, e muito menos o XP. Então esse foi o problema. Agora muitas empresas acabam não querendo investir na atualização. Aí
acabam tendo problema. Empresas ou pessoa física também, né? Isso é algo que impacta para todo mundo. Legal. Não, perfeito. E só para posicionar aos mais desavisados aqui, o ransomware, nesse caso do WannaCry, era aquele vírus que ele criptografava todos os dados e você perdia o acesso a todos os arquivos do seu computador. E aí ficava uma mensagem lá pedindo um resgate em bitcoins. Exato. Né? E teve uma época que o Bitcoin bateu $17 mil. Sei lá, ficou super caro. Então é isso que tem que analisar, né? Isso aí. Bom, o próximo item é não ser o administrador da própria máquina. Como assim? Existe um jeitinho de configurar o computador que o usuário que está trabalhando nele, que está lendo o e-mail, que está fazendo as tarefas do dia a dia, não é administrador. Qual que é a vantagem disso? Quando houver a necessidade de instalar alguma coisa, o próprio Windows vai falar, olha, você não é administrador, você quer instalar mesmo? E aí ele vai pedir usuário e senha para elevar os privilégios para poder instalar. Nessa hora é muito interessante, porque às vezes você quer acessar o banco, e aí você está lá preenchendo as coisas do banco, daqui a pouco aparece isso aí, e você fala, não, eu só quero acessar o banco, não quero instalar nada. Então, é uma forma de você parar para pensar se realmente você quer instalar aquilo. Né? Ou você está acessando um currículo, por exemplo, ele manda instalar alguma coisa, você já bloqueia. Se você já é administrador da máquina, às vezes nem pergunta. Ele pode passar direto e já sair instalando tudo que ele quer para te invadir. Tá Perfeito. Bom? Mais um... aqui, né? Como que é? Então, se você não é o administrador da máquina, você vai clicar com o direito e vai rodar como administrador. Né? Então, você pega o executável, clica como administrador, aí ele vai mostrar essa telinha, né? Então, rodar como usuário diferente. Aí você coloca as credenciais de administrador. Legal. Isso ilustra muito bem, né? Explica muito bem por que muitas empresas têm um administrador de TI, né? O departamento de TI que bloqueia o acesso do pessoal de instalar um software sem autorização, enfim, que quando sempre precisa de uma mensagem do administrador, a pessoa fala, poxa vida, eu tô me privando aqui de trabalho, essa burocracia, né? Não é bem isso, né? Que na verdade, além de evitar problemas de instalação de vírus, etc., você evita da máquina ficar lenta desnecessariamente. Imagina que a empresa tem lá 20 colaboradores. E aí cada um tem uma necessidade, cada um sai instalando o que quer na máquina. Primeiro, a empresa vai perder o controle de software. E você pode ter um problema de licenciamento depois com o fornecedor, então a Microsoft pode bater lá na tua porta e mandar comprar tudo, né? Então você tem licença do Office 2013, e aí os funcionários arruma lá um CD do 2016, todo mundo, ou 2019, todo mundo instala e fica todo mundo atualizado sem licença. Daqui a pouco chega lá e o pessoal vai lá te cobrar. Perfeito. Então, uma dúvida aqui bem de leiga, tá, gente? Em relação a esse controle, né, tanto de colocar um administrador na minha máquina, por exemplo, que como leiga talvez não saberia fazer isso sozinha, mas se eu estou dentro do ambiente corporativo, o TI da empresa faz isso automaticamente para os funcionários, até essa questão também de permitir ou não a instalação de softwares. Isso, deixa eu responder, isso é uma decisão gerencial. É algo que, quando a gente inicia um contrato com o cliente, a gente faz essa análise, observa que não está bloqueado, né, essa questão do acesso administrativo dos usuários em seus computadores, e aí a gente alerta o dono da empresa, o gestor, dizendo, olha, aqui todo mundo pode fazer o que quiser com o computador. Se você mantiver dessa forma, tem esses riscos, se você mudar, você tem esses benefícios. E o dono da empresa que decide. Nosso papel é só ilustrar o que pode acontecer. Tá bom?
alguns vão preferir ter a facilidade, porque realmente dá mais agilidade para fazer as coisas, porém traz algum risco. Outros vão querer ter segurança e falam, não, se o cara não gostar, o usuário que reclamar, você fala para ligar para mim. E pronto. Isso aí. Posso seguir? Bora lá. Então vamos lá. Outro erro para não cometer: fazer backup de vez em quando. O processo de backup deve ser automático, ou seja, o simples fato de você salvar na pasta de trabalho já deve iniciar um backup ou versionamento de seus arquivos. Dessa forma você não vai precisar lembrar de fazer backup, pois ele já estará feito. Esse é muito legal porque eu já ouvi muitas pessoas falar, não, eu faço um backup uma vez por semana, tal. Mas aí fala, mas você nunca esquece? Eu pergunto. Aí a pessoa fala, não, de vez em quando eu esqueço, às vezes eu pulo uma semana, tal, não sei o quê. Mas você não sabe quando você vai precisar do arquivo. Então se você pular uma semana, por exemplo, e você pegar você trabalha naquele arquivo todo dia, e aí você perde ele hoje, você vai querer voltar 15 dias? Perder o trabalho de 15 dias? Vamos pegar um caso de um escritório de advocacia. Eu sou um advogado que eu estou trabalhando numa petição de uma audiência que eu vou ter no dia seguinte. E aí, fiquei o dia inteiro ali trabalhando na minha defesa, passei do horário, né, do trabalho, fiz lá um baita projeto, aí fui dormir, fui para casa, tranquilo. No dia seguinte eu vou passar no escritório, pegar todo o material e ir para audiência. Só que nesse dia eu descobri que o arquivo estava corrompido, que durante a noite acabou a luz, deu um pico de energia e parece que perdemos um monte de arquivo lá do servidor. Pois é, ou da própria máquina. Às vezes tem gente que coloca na própria máquina, aí o cara para na Starbucks para tomar um café, coloca a maletinha dele na cadeira do lado e alguém passa lá. Quem que nunca ouviu uma história dessa? Alguém passa e rouba a maleta da pessoa e vai embora? Exatamente. Hoje em dia é muito complicado, então você já tem que começar fazendo certo. Então, se você já salvar naquela estrutura que tem o backup automático, você está resguardado. Perfeito. Né? Algumas soluções de backup automático seriam Dropbox, Google Drive, OneDrive, né? Aí tem o SharePoint e tantas outras soluções aí do mercado. A gente usa bastante o OneDrive aqui na empresa e tem implementado para os clientes, estão bem satisfeitos. Legal. Agora, uma pergunta interessante, né? Quanto vale a hora de uma empresa? Porque quando para o ambiente, a gente não está falando da hora de uma pessoa. A gente está falando da hora de uma empresa. Então, sei lá, se de repente a hora do dono da empresa custa R$500, quanto custa a hora de cada colaborador e aquilo tudo somado e a empresa inteira parada? É uma conta que ninguém exercita. Eu sempre pergunto para os nossos clientes, falar quando a gente está discutindo, né? Vai ter um servidor, 2 servidores, essa solução é melhor, aquela é pior. Fala, não, é fácil a gente decidir se vai na mais barata ou se vai na mais segura. Quantas horas a tua empresa pode ficar parada? O cara fala, não, nem 1 minuto. Como assim, quantas horas? Né? Ou pergunta, quantos dias você pode ficar com a empresa parada? Vai falar, nem 1 minuto. Então é isso. Falando um pouquinho da infraestrutura de TI, a gente sempre faz um trabalho de documentação, planejamento, aí depois faz um alinhamento entre o negócio e a TI, aí a gente faz a execução, né, daquilo que foi planejado, e aí a gente entra num ciclo de suporte do dia a dia. Aqui um pouquinho das parcerias, né, que a gente trabalha, algumas marcas aí que a gente trabalha hoje. E, assim, basicamente são esses slides que eu tinha preparado. Agora a gente pode conversar sobre isso tudo e outras coisas. Bacana. Legal, né? Até para a gente pôr um foco aqui no nosso tema, né, de antivírus. Então, a gente viu, ficou bem claro, Lars, que você colocou o seguinte, que o antivírus ele não é uma solução definitiva de segurança, mas ele é uma parte importante
da política de segurança, do sistema de segurança como um todo, né? Com certeza, talvez ele seja a guarita ali blindada, né? Ele é um dos módulos da segurança do seu prédio, que é o seu computador, digamos assim. Perfeito. E ficou evidente também ali, próximo do final da sua apresentação, que a importância de ter outras soluções agregadas, assim como a solução de backup, né? Porque se o vírus conseguiu romper todas essas barreiras, né? Passou ali a guarita blindada do porteiro, chegou na casa e levou toda a casa embora. É bom você ter um seguro, né, uma pólice de seguro, né? É bom você ter o backup para você poder restituir essas coisas, né? Exatamente, né? Por isso que a gente tem seguro contra incêndio, né? Seguro de roubo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Não é pra gente ser medroso e aí gastar tudo com seguro, não é isso. Mas a gente tem que ter na dosagem certa os cuidados, né, adequados. Por isso que também não precisa comprar o antivírus mais caro do mercado, o firewall mais sofisticado, mas não ter um firewall adequado para o tamanho da sua empresa também pode ser um grande risco. Legal. E nesse caso, pensando como um microempreendedor ou então um autônomo mesmo que aí, a gente usa o notebook como uma ferramenta de trabalho, né? Então, logo ela tem que ter um antivírus corporativo. Só que aí, a minha questão é, o que eu preciso, eu como um profissional autônomo, o que eu preciso considerar para contratar um antivírus corporativo para mim, ou para minha empresa, no caso, né? Porque a gente entra no site dessas empresas de antivírus e é tanta informação que aí a gente acaba ficando perdido. Então, o que eu poderia considerar assim como pontos mais importantes na hora de escolher uma marca, um antivírus para mim? Muito boa a sua questão, viu? O primeiro ponto é não comprar o antivírus por preço. Do mesmo jeito que você não compra o celular só pelo preço, né? Você tem que ter algumas coisas. Então, se você vai comprar um celular de uma marca diferente, você vai dar uma pesquisada naquela marca para ver se é bom, se não fica lento, né? Vai entrar no Reclame Aqui. Então, é mais ou menos isso que a gente falou naquele quadro ali, né? Então, você procura as marcas que estão ali dentro daquele quadro. Pelo menos tem que estar ali dentro. Vou resolver, quero comprar um antivírus no Panda. Beleza. Mas estando dentro daquele quadrinho ali, você já está seguro. Uma questão muito interessante da gente falar é que o próprio Windows ele já vem com aquele Windows Defender, né? O Windows Defender ele não é um antivírus. Ele é um módulo de segurança da Microsoft. Por exemplo, ele avisa que a sua máquina não tem antivírus, mas ele em si não é antivírus. Então, e muito cliente, às vezes você vai lá e fala, tem antivírus? Qual que você usa? Fala, eu uso do Windows. Não tem do Windows, entendeu? Isso é muito interessante. Então, eu compraria, né, como autônomo, ou um McAfee, ou um da Symantec, ou um Bitdefender, que é um bom antivírus para comprar, tem um preço legal. Por aí, né? Então, esses três aí, eu acho que já tem uma... O da Sophos é legal. Para instalar em celular, o da Sophos é bom também. Gratuito. Uhum. Legal. Você acha que a gente pode considerar, então, Laércio, aproveitando a analogia com um celular, por exemplo, de que existem várias marcas de um determinado nível que elas se equivalem de certa forma, mas que vão ter um ou outro recurso que tem um destaque maior que pode ter mais a ver com o meu estilo de trabalho, porque eu vejo essa analogia com o celular, né? Eu acho que sim, mas aí talvez a compra fique um pouco mais complicada, entendeu? Tá. Eu acho que ela pode ficar um pouco mais complicada, mas tem a ver com aquele lance dos nichos, né? No caso de antivírus, essas três que eu comentei com vocês são 4, né? Bitdefender, Sophos, Symantec, que agora é o Broadcom, e o da Intel também são 4 marcas bem legais assim para comprar. Qual é a grande diferença de que a gente pode apontar entre um antivírus corporativo e um antivírus para pessoa física? Porque às vezes dentro da mesma marca tem preços muito diferentes. Tem mesmo. Bom,
a diferença básica é o seguinte: o antivírus pessoal, você que vai ter que gerenciar. Você que tem que olhar o log, você que tem que ver se está sendo invadido, quantos vírus pegou, etc. O antivírus corporativo, você tem uma console centralizada, onde você pode olhar de todos os seus usuários quem que é que está trazendo vírus para dentro da empresa. Então isso é muito bacana. Só que não adianta só você comprar o antivírus corporativo e ninguém olhar. Ele não faz mais do que o outro. Ele só tem um jeito de gerenciar melhor. Entendeu? Então, por isso que a gente vende o serviço de antivírus gerenciado. Então, eu não vendo o software, eu vendo o software mais o gerenciamento. E a gente coloca num pacote e vende o antivírus gerenciado para o nosso cliente. Então, ele inclui todo esse cuidado de ver se está atualizado, de ver se rodou o scan, de combinar que dia que vai rodar o scan. Tem que combinar isso com o cliente. Ele roda todo dia, pode rodar todo dia um quick scan, que é um scan rápido, e depois a gente escolhe um dia da semana para rodar um scan completo. Então eu posso combinar na empresa de falar, quinta-feira é o dia de deixar as máquinas ligadas. E aí naquela quinta-feira, às 6 horas da tarde, começa o scan completo. Só que esse scan completo, ele deixa a máquina lenta. Ele vai criar uma confusãozinha, entendeu? Mas faz parte, né? É a história da segurança. Se você quer ter segurança, você tem que gastar um pouco. Então, é isso. O cliente pode optar por fazer na hora do almoço, né? Esse scan completo e por aí vai. Legal. Eu tenho mais uma dúvida também, que é com relação a antivírus corporativo, que eu já passei por muita empresa que tem lá o console gerenciador do antivírus e tudo mais, só que tem uns que é instalado num servidor dedicado para isso e tem outros que são em nuvem. Qual seria a grande diferença entre essas duas opções? Olha, hoje em dia a maioria das empresas estão caminhando para soluções em nuvem, né? Então, quando você não tem servidores locais, você pode ter o seu servidor de arquivos na nuvem, pode ter os seus sistemas em nuvem. Então, tá todo mundo querendo tirar, né, as coisas do CPD e jogar tudo no CPD de alguém. Sim. Quais as vantagens de jogar no CPD de alguém? Você não gasta energia elétrica, você não precisa cuidar da manutenção, né? Você não precisa controlar a temperatura, tem um monte de questões envolvidas ali, não precisa arrumar os cabos. Então tem um monte de questões envolvidas ali que facilitam estar na nuvem. Basicamente, no caso do antivírus, a grande maioria está indo para essa gestão em nuvem. Agora, tem empresa também que ela não quer estar na nuvem, nada. Ela tem uma política que não, a gente aqui tem medo de ser invadido, então a gente não coloca nada em nuvem. Então, por isso que ainda existe a opção de instalar console de gerenciamento local. Quando a gente faz o gerenciamento para o cliente, ele usa a nossa licença de antivírus. Então, a gente vai agregando no nosso antivírus novas licenças para o cliente ter as máquinas dele protegidas. Legal, bacana. Muito bom. E o nosso tá na nuvem, tá? Só para acrescentar. Perfeito. Não, legal, muito bom. A gente podia ficar aqui por mais meia hora aqui batendo um papo, tem muitas dúvidas, é um tema muito abrangente, né? E eu acho que até aproveitando essa última resposta que você deu, acho que valeria a pena a gente fazer um tema sobre os medos das empresas de passarem a sua computação para a nuvem, né? Sim, sim. A nuvem e os seus mitos. Né? Assunto não vai faltar. Exato. Mas legal, obrigado aí pelo bate-papo. Agradeço aí a presença da Karina, do Danilo, Lárcio, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. E até o próximo bate-papo aí, pessoal.